Hello, students! Aqui é a Teacher Geisa e você está no canal Listen and Repeat. Nessa aula de hoje, nós vamos praticar listening and speaking. Listening, escuta, e speaking, fala. Como vai funcionar essa aula? Eu vou ler aqui um pequeno texto para você em inglês, depois eu vou te contar a tradução. Também depois eu vou te mostrar cada frase do texto com explicações. Vou pedir para você repetir e vamos fazer ali alguns exercícios, alright? Então, primeiramente, apenas ouça a leitura desse pequeno texto e aí eu vou te dando outras instruções, alright? Vamos começar. Let's get started. My brother and I. Sometimes my brother and I fight. But we usually get along very well. We go to school together and we play a lot when we come back home. We play with my dolls and with his toy cars and with board games, video games, and all kinds of games. We always help our parents clean the house and we take care of our dog, Mr. Tails. Every Saturday, we go to our grandparents' home. We have so much fun there. Alright, student. Então, esse foi o pequeno texto da aula de hoje. Vamos ver agora a tradução. Meu irmão e eu. Às vezes, meu irmão e eu brigamos, mas nós geralmente nos damos muito bem. Nós vamos à escola juntos e nós brincamos muito quando voltamos para casa. Nós brincamos com os meus bonecos, os carrinhos de brinquedo dele e com jogos de tabuleiro, jogos de vídeo e todos os tipos de jogos. Nós sempre ajudamos nossos pais a limpar a casa e nós cuidamos do nosso cachorro, Senhor Caldas. Todo sábado nós vamos à casa dos nossos avós, nós nos divertimos muito lá. Ok, agora você já conhece a tradução do nosso pequeno texto de hoje. Vamos para o próximo exercício, que é analisar o texto linha a linha. Então, agora eu vou te dar aqui algumas explicações e também você pode repetir bastante comigo. É importante que você repita, porque isso vai fazer você memorizar mais rápido. E aí, no final da aula, vamos ter ali uma review, um challenge, que é desafio em português. Então, se você puder anotar também, é legal para você. Repita, ok? Let's get started. Vamos começar? Então, a primeira frase do nosso texto é essa daqui, ó. Sometimes my brother and I fight. Às vezes, meu irmão e eu brigamos. Repete com a teacher. Sometimes my brother and I fight. Isso. Então, é o seguinte, ó. Aqui nós temos and e aqui I. Então, and terminou com a letra D, que é uma consoante, e I é uma vogal. Quando você junta uma palavra com a outra, você vai ter um novo som. Então, em vez de você falar cada palavra separadamente, por exemplo, and I, diga and I, and I, tudo bem? Muitas pessoas também escolhem ignorar aqui o som da letra D e usar apenas o som da letra N. Então fica enai, enai. Tem gente que fala assim também. É uma possibilidade, tá? Então eu estou te apresentando mais de uma forma. Aí você que escolhe. Eu vou escolher aqui dizer and I, tudo bem? Então, repete aqui com a teacher. Sometimes my brother and I fight. Só mais uma vez. Sometimes my brother and I fight. Certo. Se você quiser pausar o vídeo para anotar, melhor ainda.
Então, vamos relembrar como se diz em inglês, às vezes meu irmão e eu brigamos? Isso mesmo. Sometimes my brother and I fight. Próxima frase. But we usually get along very well. But we usually get along very well. Olha só, em vez de você dizer aqui but we, que tá correto se você falar isoladamente cada palavra, né? Que but se pronuncia but e we se pronuncia we. Tá ótimo. Mas aqui, but terminou com uma consoante e we começou com som de vogal. Embora aqui nós temos W, né? Mas começou aí com som de vogal. Quando uma consoante, que é a última letra de uma palavra, se encontra com o som de uma vogal, você vai ter um novo som. E geralmente, quando você tem ali a letra T, o som que vai se formar quando se encontra ali com o som de uma vogal vai ser de R. Por isso que fica baruí, baruí. Percebe? Baruí, baruí. Repete com a teacher, baruí. Isso. Então não diga but we, diga baruí. Beleza. Repete aqui com a teacher essa palavra, ó. Usually, usually. Isso. Então, aqui a letra U, você vai pronunciar como se você estivesse falando you, você, em inglês. Como que é você em inglês? You. Então você começa a pronunciar essa palavra como se você estivesse falando você. You, usually. Muito bem. Olha só, get terminou com T, né? Consoante. Along começou com vogal. Quando uma palavra termina em consoante, a próxima começa em vogal. Som, um novo som, né? E aqui, por ser a letra T, vai ter som de R. Então, get along, get along. Repete com a teacher, get along. Isso. Isso mesmo. Very well. Repete com a teacher. Very well. Certo. Então, repete com a teacher a frase inteira, alright? But we usually get along very well. Isso, mais uma vez. But we usually get along very well. Certo. Tá bom. Então, como se diz em inglês, mas nós geralmente nos damos muito bem? But we usually get along very well. Muito bem. Se você quiser fechar os seus olhos para você testar se você realmente sabe, vamos de novo? Fecha os olhinhos. Como se diz em inglês, mas nós geralmente nos damos muito bem? But we usually get along very well. Ok, student, muito bom. Vamos ver aqui uma nota. Um dos usos de get along é o de dar-se bem, ter uma boa relação. Exemplos: We get along well enough, but we're not really close friends. Nós nos damos bem o suficiente, mas não somos amigos íntimos. It's impossible to get along with him. É impossível se dar bem com ele. Ok? Então, essa é uma informação para você do uso de get along. Se você quiser anotar, melhor coisa. Vamos lá? Próxima frase. We go to school together. We go to school together. Nós vamos para a escola juntos. Repete com a teacher. We go to school together. Mais uma vez. We go to school together.
Hora de fechar os olhinhos. Como se diz em inglês, nós vamos para a escola juntos? Isso mesmo. We go to school together. And we play a lot when we come back home. E nós brincamos um monte quando voltamos para casa. Ou nós brincamos muito quando voltamos para casa. And we play a lot. E nós brincamos muito ou um monte. When we, quando nós, come back home, voltamos para casa. É sobre isso. Então, repete aqui com a teacher. And we play a lot when we come back home. Vamos repetir mais uma vez, dividido em 3 partes. Vamos lá, repete com a teacher. And we play a lot when we come back home. Isso, agora a frase inteira. Repete com a teacher, tá? Não esquece. And we play a lot when we come back home. Vamos mais uma vez? And we play a lot when we come back home. Certo. Então, hora de fechar os olhinhos, como se diz em inglês, e nós brincamos um monte quando voltamos para casa. And we play a lot when we come back home. Muito bem. Nota, come back é um phrasal verb que significa voltar. Phrasal verb é verbo frasal. Verbo frasal é um verbo que depois dele tem uma preposição. É isso. E o que que significa também? Que quando o verbo está sozinho, ele significa uma coisa, tem um sentido. Quando ele está ali seguido de uma preposição, ele tem um novo meaning, tem um novo significado. Então, come back significa voltar. Alright? Vamos repetir a nossa próxima frase? We play with my dolls. Nós brincamos com minhas bonecas. We play with my dolls. Pode ser aqui bonecos também. Tanto faz, tá bom? Repete aqui com a teacher. We play with my dolls. Repete com a teacher. We play with my dolls. Muito bem. Então, como se diz em inglês, nós brincamos com minhas bonecas? We play with my dolls. Muito bem. E com os carrinhos dele. And with his toy cars. And with his toy cars. Certo. Aqui uma tradução também poderia ser e com seus carrinhos, né? Só que seus aqui significa dele. Porque em português nós traduzimos assim, quando nós estamos nos referindo a uma terceira pessoa que não está aqui entre nós, porque do meu ponto de vista, que eu estou falando, eu sou a primeira pessoa. Porque eu estou falando, né? Estou aqui iniciando uma conversa. Você que está me ouvindo, do meu ponto de vista, é a segunda pessoa do singular. E ele é terceira pessoa. Por quê? Porque é alguém que não está aqui entre nós. Por isso, terceira pessoa. Do singular, porque é uma pessoa só. Então, no português, quando vamos traduzir essa frase, podemos dizer e com seus carrinhos. Mas nós não podemos usar aqui o pronome possessivo adjetivo your. Muitos students, quando vão traduzir essa frase, dizem and with your toy cars, se referindo aos carrinhos dele, entende? Esse é um erro muito comum de estudantes brasileiros de inglês, porque acha que your é uma tradução apropriada para todas as pessoas, mas não é.
Your é uma tradução apropriada apenas para a segunda pessoa do singular, ou seja, a pessoa com quem você está falando, a segunda pessoa do seu ponto de vista. Então, lembre-se, quando você dizer que algo é dele, não diga your, como no português, seu, sua, diga his. Assim como se você estar, assim como se você estiver falando sobre dela, alguma coisa dela, você não pode usar his, você tem que usar her. Terceira pessoa do singular para ela, dela, então é her. Tudo bem? Então, é isso, você precisa se atentar a esse detalhe, alright, student? Então, vamos repetir com a teacher. And with his toy cars. Mais uma vez. And with his toy cars. Muito bem. Então, como se diz em inglês e com os carrinhos dele? And with his toy cars. Muito bem. Essa explicação que eu te dei sobre pronome, primeira pessoa do singular, segunda, terceira pessoa, é uma coisa que você precisa treinar. Então, por exemplo, aqui na nossa aula, nós estamos treinando o listening, que é a escuta, e o speaking, que é a fala. Mas para o seu estudo se tornar completo, é interessante que você faça exercícios também. Por isso, eu tenho uma apostila de exercícios. Se você quiser ter mais informações, é só você dar uma olhada aqui no primeiro comentário fixado e saber como que você pode adquirir ela para você fazer os seus próprios exercícios. É uma apostila bem interessante que você pode imprimir ou você pode simplesmente usar num dispositivo eletrônico e fazer os seus exercícios. Ela conta com respostas no final, então você faz os exercícios e depois confere se você acertou ou não. É um ótimo guia de estudo para você que é iniciante e precisa fazer exercícios em inglês para se tornar mais confiante. Alright? Vamos continuar. E com jogos de tabuleiro? And with board games. And with board games. Então, repete com a teacher. And with board games. Mais uma vez. And with board games. Muito bem. Então vamos relembrar. Fecha os olhinhos. Como se diz em inglês? E com jogos de tabuleiro? And with board games. Isso mesmo. Videogames e todos os tipos de jogos? Video games and all kinds of games. Video games and all kinds of games. Você pode dizer and all. Então você vai juntar a letra N, o som do N, né? Que é uma consoante, com a letra A de all. Então você pode falar enol, enol, ou você pode decidir usar o som da letra D e emendar com o som da letra O. Então você pode dizer endol, endol. Repete com a teacher. Endol. Agora repete o outro. Enol. Pois é. Então agora eu vou ler toda essa frase usando a pronúncia enol e depois a pronúncia endol. Em todas as vezes você repete comigo para você praticar, alright? Repete com a teacher. Video games and all kinds of games. Muito bem. Agora a outra pronúncia, né? Vamos lá? Video games and all kinds of games. Muito bem, você acabou de praticar duas formas diferentes aí de pronunciar. Você escolhe qual você quer usar, tudo bem? Então, fecha os olhinhos. Como se diz em inglês videogames ou jogos de vídeo, né? E todos os tipos de jogos.
Video games and all kinds of games. Muito bem. Nota: kind é uma palavra bem versátil. Quando a gente diz, por exemplo, she is kind, estamos dizendo que ela é gentil. Mas kind tem outros usos também. Pode significar tipo. I like this kind of music. Eu gosto desse tipo de música. Percebe, student? Então, quando você aprender a tradução de uma palavra, não seja rígido e ache que só vai ter essa tradução. Aprenda a ser flexível e aceitar que uma palavra pode ter mais de uma tradução. Isso vai facilitar demais o seu aprendizado do idioma e vai fazer você aprender mais rápido. Por quê? Porque você não vai perder tempo questionando o porquê das coisas, simplesmente vai aceitar. Não é melhor assim? Pois é. Vamos para a próxima frase? We always help our parents clean the house. We always help our parents clean the house. Nós sempre ajudamos nossos pais a limpar a casa. Então, student, enquanto você não emendar o som das palavras, vai ser difícil você aprender inglês, pronunciar da forma correta e conseguir reconhecer quando alguém fala. Por quê? Porque senão você vai estar sempre acostumado com o som das palavras de um jeito. E aí, quando a pessoa fala de outro, você acaba não reconhecendo, né? Então é isso. Vamos lá? Aqui, quando uma palavra termina em P, né, que é uma consoante, na verdade, quando uma palavra termina em consoante e a próxima começa com som de vogal, é só você juntar e aí você vai ter um novo som. Sim, eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque eu sei o quanto é importante para melhorar o seu listening, para melhorar aí a sua escuta e, consequentemente, o seu speaking, que é a sua fala. Sim, eu vou repetir em cada frase se for necessário. Então vamos lá? Repete com a teacher. Helpor. Helpor. Isso. Então percebe? Help, pronunciamos isoladamente, né? Help. E or, isoladamente, é or. Claro que também tem outra pronúncia essa palavra aqui. Podemos dizer our. Você vai ouvir sim, our. E também vai ouvir are. Are. Eu costumo ouvir mais frequentemente a pronúncia are, né? Parece até que é o verbo to be, are, que é A-R-E, né? No presente simples. Mas aqui é nossos, nossas, né? Um pronome possessivo adjetivo. Beleza. Quando você junta, em vez de ficar help are, fica helpor. Olha a diferença. Olha só. Ouça novamente. Isoladamente. Help, are, junto. Helpor. Percebe? Então, repita com a teacher. Helpor. Mais uma vez. Helpor. Percebe o quanto eu puxo a letra R, um som assim bem caipira? Então, você não pode ter assim receio de soar caipira, sabe? Puxar bem esse R. Pode puxar o R sem vergonha. Não pode ter vergonha ao aprender um novo idioma. Isso mesmo. Helpar. Isso. Não tenha medo, não tenha vergonha. Então, vamos repetir a frase inteira. Ouça, teacher, e depois você repete. Vamos lá? We always help our parents clean the house. E aí, foi fácil? Médio? Difícil? Mais uma vez, eu vou falar, você repete, tá bom? We always help our parents clean the house. Isso mesmo. Então, de olhinhos fechados,
Como se diz em inglês? Nós sempre ajudamos nossos pais a limpar a casa? We always help our parents clean the house. Muito bem, student. And we take care of our dog, Mr. Tails. E nós cuidamos do nosso cachorro, Senhor Caudas. And we take care of our dog, Mr. Tails. Of our. Então, student, essa palavra aqui, OF, tem um som ali, a letra F tem um som de V. Então, diga of. Of. Alright? Repete com a teacher. Of. Isso mesmo. Então, não é off, né? O som é V. Então, of. E você já sabe que se uma palavra terminar com consoante e a próxima começar com som de vogal, vamos ter um novo som. Então, se aqui na letra F, né, que você está vendo de forma escrita, mas a pronúncia é V, então fica ovor, ovor. É isso. Diga ovor. Repete com a teacher. Ovor. Isso mesmo. Mais uma vez. Ovor. Beleza. Então, eu vou pronunciar aqui, né, a frase inteira, depois você repete. Vamos lá. And we take care of our dog, Mr. Tails. Mais uma vez. And we take care of our dog, Mr. Tails. Muito bem. Então, fecha os olhinhos, como se diz em inglês, e nós cuidamos do nosso cachorro, Senhor Caudas. And we take care of our dog, Mr. Tails. Beleza. Todos os sábados nós vamos à casa dos nossos avós. É isso aqui, ó. Every Saturday we go to our grandparents' home. Every Saturday we go to our grandparents' home. Isso mesmo. Então, toda vez que você vê esse apóstrofo seguido da letra S, ou só o apóstrofo seguido de uma palavra que ali termina com S, nós temos aqui o caso possessivo. Então, significa que algo pertence a alguém. Nós chamamos isso em inglês de possessive case, que é caso possessivo. Então, a casa pertence aos avós. Então, grandparents home. Primeiro, em inglês, você fala a quem pertence e depois o que pertence, né? No português, nós dizemos primeiro o que pertence, o objeto, né? Ou a coisa, que no caso aqui é casa, e depois a quem pertence, que é dos nossos avós. No inglês, ao contrário. Quando a gente tem esse apóstrofo S, que é o caso possessivo. Tudo bem? Toda vez que você vê apóstrofo S, significa que ali algo pertence a alguém. Tudo bem? Então, repete aqui com a teacher. Every Saturday we go to our grandparents' home. Mais uma vez. Every Saturday we go to our grandparents' home. Muito bem. Hora de fechar os olhos. Como se diz em inglês, todos os sábados nós vamos à casa dos nossos avós. Every Saturday we go to our grandparents' home. Muito bem. We have so much fun there. Nós nos divertimos muito lá. We have so much fun there. We have so much fun there. Repete com a teacher. We have so much fun there.
Acredito que essa frase aqui é mais simples de falar, não é? Então, repete com a teacher mais uma vez. We have so much fun there. Certo. Então, vamos relembrar? Fecha os olhinhos. Como se diz em inglês, nós nos divertimos muito lá? Hum? We have so much fun there. Muito bem. Então, estudante, qual que é o foco do texto? O foco desse texto é descrever a nossa rotina, o uso do we no presente simples. Notas respondidas. Number one. Para dizer nós fazemos alguma coisa, ou seja, para falar sobre nossa rotina, usamos we e o verbo sem nenhuma modificação. Podemos ainda usar palavras como always, sempre, usually, geralmente, sometimes, às vezes, e never, nunca, entre outras. Aqui no canal Listen and Repeat, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre os adverbs of frequency, que são os advérbios de frequência, são esses que você viu aqui. Always, usually, sometimes, never. Então, é bom você usar e conhecê-los, porque usamos para falar sobre a nossa rotina. É bom você dominar esse assunto, alright? Olha os exemplos aqui. We always drink coffee in the morning. Nós sempre bebemos café de manhã. Então, aqui usamos o advérbio de frequência always, usamos o pronome de tratamento we, que é nós, e aqui um verbo sem modificação nenhuma, que é drink. Depois, ó, we always watch TV at night. Nós sempre assistimos TV à noite. Beleza, então always, sempre, e watch, assistimos. É um verbo aí sem conjugação. Tem mais exemplos? Sim. We usually go to work by car. Nós geralmente vamos ao trabalho de carro. We usually get home at 8 p.m. Nós geralmente chegamos em casa às 8 da noite. Sometimes we eat out. Às vezes nós comemos fora. We sometimes drink wine. Nós às vezes bebemos vinho. We never go to concerts. Nós nunca vamos a shows. We never eat pizza. Nós nunca comemos pizza. We clean the house every Saturday. Nós limpamos a casa todos os sábados. We go to the movies once a week. Nós vamos ao cinema uma vez por semana. Alright? Sugestão de exercício para você. Repita tudo o que eu falei em inglês, tanto o texto quanto as explicações. Isso vai te ajudar a destravar o seu speaking. Você já fez isso durante a nossa aula aqui no vídeo, né? Beleza. Memorize o texto, pois você vai ter que falar linha por linha sem olhar no papel. Todo o conteúdo vai sair da sua cabeça, pois você já memorizou. Então é isso. Então, toda vez que a teacher pergunta como se diz em inglês, você pode falar sem se apegar ali às suas anotações ou olhar na sua tela, porque tudo vai sair da sua cabeça, né? Exercício 3 são sugestões, tá? Crie um texto bem parecido, substituindo as informações pessoais pelas suas. O foco desse texto é descrever a nossa rotina, uso do we no presente simples. Então, por exemplo, aqui, ó, sometimes my brother and I fight, but we usually get along very well. Então, ó, o que que você pode modificar aqui? Você pode modificar sometimes, né? Em vez de você dizer às vezes, você pode colocar always, né? Que é sempre, ou usually, que é geralmente. E aí, em vez de você colocar my brother, meu irmão, você pode colocar, sei lá, my cousin, meu primo, my sister, minha irmã. Não sei, você que escolhe. E aí, ó, we go to school together. O que que vocês fazem juntos? Talvez não seja ir para a escola, talvez seja ir para o trabalho, ou limpar a casa, ou preparar o jantar, ou cuidar dos pais idosos, não sei. Alguma coisa aqui você vai colocar. O importante é que você faça o exercício 3, né? Que é criar um texto bem parecido, e aí você substitui por suas informações.
E o foco do texto é we, pronome de tratamento we, para falar sobre nós. E exercício 4, crie uma frase bem simples para cada palavra a seguir retirada do texto, que é fight, get along, kind e grandparent. Então, se você tem um caderninho só para as nossas aulas, listen and repeat, é só você fazer aí essas frases. Fica bem simples, não vai te dar trabalho nenhum, não é verdade? Agora nós vamos para o nosso challenge. O que que é o nosso challenge? Eu vou ler para você o texto aqui. Na verdade, eu vou falar linha por linha em português e você me fala em inglês a tradução, né? Então aqui a nossa tela vai ficar sem informação nenhuma e você também não vai olhar aí nas suas anotações, você vai tirar tudo da sua cabeça. Depois você me conta quantas frases você acertou, alright? Então, let's get started. Vamos começar? Como se diz em inglês, às vezes meu irmão e eu brigamos? Sometimes my brother and I fight. Muito bem. Mas nós geralmente nos damos muito bem. But we usually get along very well. Ok. Nós vamos para a escola juntos. We go to school together. Ok. E nós brincamos um monte quando voltamos para casa. And we play a lot when we come back home. Nós brincamos com minhas bonecas. We play with my dolls. E com os carrinhos dele. And with his toy cars. E com jogos de tabuleiro. And with board games. Jogos de vídeo e todos os tipos de jogos. Video games and all kinds of games. Nós sempre ajudamos nossos pais a limpar a casa. We always help our parents clean the house. E nós cuidamos do nosso cachorro, Senhor Caldas. And we take care of our dog, Mr. Tails. Todos os sábados nós vamos à casa dos nossos avós. Every Saturday we go to our grandparents' home. Nós nos divertimos muito lá. We have so much fun there. Muito bem, student. Então terminamos o nosso desafio. Como você se sentiu? Acertou bastante, mais ou menos? Me conta aqui, alright? Então é isso. Se inscreva no canal Listen and Repeat. Deixe o seu gostei no vídeo, isso ajuda bastante. E se você quiser conhecer a minha apostila de exercícios, é só você conferir o primeiro comentário fixado. Não se esqueça de conhecer aqui o canal Listen and Repeat e ver outros vídeos que com certeza vão te ajudar a melhorar e desenvolver o seu inglês. See you soon, see you next class. Te vejo na próxima aula. Bye bye!